no seio do Estado espanhol. E dada a afinidade com o espaço lusófono, com a comunidade lusófona, dadas as raízes comuns da língua galega e da língua portuguesa, tem havido essa aproximação natural a este movimento, ao movimento lusófono. Mas nós nunca tivemos qualquer posição de ingerência relativamente aos assuntos da Galiza. Não queremos, certamente, abrir qualquer frente de diferente relativamente à Espanha. Não é isso que nos move. É só para esclarecer esse ponto. Bom, em todo caso, há um aspecto. O que é que eles falam? Falam espanhol ou não? Falam. Eles falam espanhol. Não falam português. Desculpa. Quando eu vou à Galiza, já não vou há muito tempo, aliás, digo-se de passagem, eu só ouvi espanhol, não ouvi falar português. Não me levem mal. E é isso que me lançou a minha reserva. A língua galega na Galiza está em decréscimo. É uma questão geracional. As gerações mais velhas ainda falam galego, as gerações mais novas falam cada vez mais. O galego, também chamado língua portuguesa da Galiza, hoje em dia é falado sobretudo nos meios rurais. Há muitas palavras que são, sim senhora, fixe, etc. Mas, basicamente... Mas a erosão maior verificou-se nos meios urbanos, nos chamados urbanitas, e entre a juventude. Ainda que exista uma língua opcional portuguesa da Galiza, ou galego, na escola, na primária e no secundário, é de facto opcional. Embora agora haja uma movimentação recente do governo autónomo galego para introduzir essa língua como oficial e obrigatória. O facto é que, se formos a Galiza, além de sermos tratados como reis, há uma comunhão e percebem-nos, ainda que falem apenas castelhano, há uma forma de perceber o português que não existe em mais lado nenhum de Espanha. Porque se formos a Madrid, se formos ao sul de Espanha, ninguém percebe o português. Não entendo o que dizem sempre, a frase mais comum. Mas se formos a Galiza, ainda que não falem galego, fazem um esforço para nos compreender, ou pelo menos compreendem-nos mesmo. Portanto, a nossa comunhão maior com a Galiza tem mais a ver com o plano cultural e linguístico. Porque a CPLP atualmente não permite que haja uma integração na CPLP, nem sequer como observador de regiões. Mas é algo para onde a CPLP poderá vir a evoluir num prazo muito breve. E assim nós queremos que assim seja, porque há mais regiões cujas comunidades locais manifestaram interesse que isso acontecesse. É o mesmo Malaca. Caso, é o caso de Malaca, por exemplo, Malaca também. Goa. Por exemplo, Macau. Macau é uma região que nós consideramos historicamente lusófona. Mesmo quando teve sob a alçada portuguesa, o número de falantes de português em Macau, como sabe, sempre foi mais do que residual. Era quase, enfim, quase insignificante em termos demográficos. Não é? Portanto, e mesmo nestes países, em Timor-Leste, na Guiné-Bissau, se houvesse censos rigorosos para apurar o número de pessoas que falam realmente o português, nós sabemos que ainda é uma porcentagem, em alguns casos, até diminuta. Certo, em todo caso é a língua oficial do... Bem, em todo caso, isto não é um debate sobre a Galiza, mas pronto. Não, é que realmente, eu vi agora uma grande manifestação em Goa, por exemplo, que foi lá, que é uma grande manifestação de apoio. Exato, é igual. E Goa, neste momento, de facto... Claro, obviamente, há países, a CPLP é constituída, portanto, pelos Estados de língua oficial portuguesa. São 8 Estados, na altura quando foi criada, há 15 anos, Timor não era um Estado independente, agora é. Portanto, depois, obviamente, há aqui graus, há mediações, não é? Obviamente que países lusófonos são 8. Depois há regiões que têm afinidades, laços com este espaço. Em alguns casos serão maiores, outros menores. Historicamente, enfim, há laços mais fortes, há laços mais ténues. Por exemplo, agora não é que também quero levar o debate nesse sentido, mas quando agora se falou na hipótese da entrada da Guiné Equatorial, falou-se no século XVI, tinha lá estado Portugal, depois também depende dos interesses que importa levantar e para lembrar alguns factos. Mas, em todo o caso, a respeito da saúde, eu lembro-me que recentemente, eu até coloquei isso, nós obviamente estamos muito alerta sempre que há notícias nos diversos planos sobre a cooperação lusófona. Lembro-me de ter lido que o Presidente Santo do Brasil, Lula da Silva, esteve em Moçambique a inaugurar um centro de investigação ligado... Desses tropicais, não foi? Exato, algo assim. Enfim, é um ponto comunitário e pareceu-nos que era um projeto que tinha um grande investimento, nomeadamente brasileiro. Enfim, como sabemos, o Brasil... O Brasil está muito atento à África, muito mais atento do que Portugal. Também tem mais recursos. Mas eu acho que o Brasil tem referiado alguma intenção para ir para a África, neste tipo de projetos de cooperação, mesmo por respeito a Portugal. Isto é notado em Angola, sobretudo.
Eles poderiam ser muito mais intervenientes do que de facto são, mas têm-se referido porque ressentem que aquilo é uma herança histórica portuguesa. É curioso. De qualquer forma, é impossível fazer alguma coisa hoje em dia na lusofonia, numa escala global, que não seja com o Brasil. É assim. Portanto, não podemos censurá-los por estar aqui e estar acolá, onde nós não estamos ainda, pelo menos. Falou-se de Angola, temos aqui a Evi, estou atrasada, mas ainda bem a ter de participar do nosso debate. Como é que é a CPLP em Angola? A CPLP em Angola, pelo que eu percebo, é pouco. Não tem uma população como nós desejaríamos. Mas eu penso que é exatamente por isso que nós aqui estamos. Para termos aquilo que desejamos, a nível da CPLP. E Angola é dos países em que, dada a guerra civil que houve, e isso não às vezes nos jornais, ainda há um certo... ainda há uns fantasmas. Sim, ainda há muitos esqueletos no armário. Sim. Até em relação a Portugal, ainda se nota de vez em quando isso emerge nos jornais, algum discurso anti-português, expressamente, mas depois acaba por ser anti-lusófono. Eu creio que é mais em determinados níveis da sociedade angolana. Porque, pelo que eu sei de pessoas que lá estão a trabalhar, e primeiramente falo de pessoas simples, do povo, e os esqueletos no armário já não existem. Agora, numa determinada classe, pronto, com poder, aí sim, até mesmo, quem sabe, a manutenção dos esqueletos interessa, e talvez nem aos próprios angolanos que lá estejam. Há interesses, e todos nós sabemos, não é? Há forte e feio, e se calhar não são lusófonos, em Angola. Pois há, obviamente, nós sabemos isso. Se calhar a manutenção dos esqueletos, até mesmo pronto, o trabalho feito para que essa manutenção seja permanente a nível de população, a meu ver, pronto, que é um ver muito limitado, porque não tem contato direto com Angola neste momento, está no terreno. Não é exatamente por aí. Agora, cabe-nos a nós, lusófonos, irmos a terreno e dizermos que estamos aqui. Mas tem uma expressão que eu gosto muito, que é lusófonos portugueses, lusófonos brasileiros, lusófonos angolanos, e de facto é uma... Mas por falar na imprensa, também, por dever do ofício, digamos assim, sou particularmente sensível a isso, tenho reparado que a generalização de certas expressões, até nos jornais, expressões como espaço lusófono, comunidade lusófona, que eram expressões que até há 5 anos não apareciam de todo, e que até há 2, 3 anos apareciam muito... E secções? Muito remotamente, e que agora são expressões que se tornaram de uso quase comum. Fala-se muito espaço lusófono, comunidade lusófona, isso também é um sinal dos tempos. Até ao nível da linguagem, do discurso público, como sabem, o facto dessas expressões se terem generalizado, ou se estarem a generalizar, é significativo. É significativo. O Dr. Alberto Araújo, que é presidente da Associação de Apoio à Diocese de Balcau, está aqui referido expressamente, queria também pedir-lhe o seu testemunho sobre a CPLP, sobre este projeto. Bem, CPLP em Timor, eu saí de Timor, que estive a dar aula 2 anos em Timor, depois voltei para Portugal em 83 e não se notava a presença da CPLP em Timor. Na terça-feira passada estive com um colega meu, um conterrâneo meu, que se doutorou no Instituto de Medicina Tropical. E neste momento ele não está, faz parte do governo, mas não trabalha na área. É diretor, ou foi nomeado pela ONU e pelo governo de Timor para Instituto Politécnico, pensando eu que deve ser o germe para depois se criar em Timor uma filial de medicina tropical. Mas eles vieram a Portugal para se informar junto das universidades sobre os 46 bolseiros do governo timorense, para saberem como é que estão a desenvolver-se, as dificuldades que têm. Eu tinha vindo o Ministro da Educação anteriormente para visitar os rapazes, e depois o governo mandou mais estes 2 para
verificar como é que os jovens se estavam a integrar nas universidades e como está o aproveitamento, como está a sensibilidade em relação à questão de Timor, etc. Então disse esse colega, esse conterrâneo, que isto é a minha interpretação, que talvez seja necessário uma nova libertação de Timor e libertação da anglo-saxofonia, ou seja, que no governo, como conselheiros principais e como conselheiros secundários, estão os da ONU e estão no governo timorenses que se formaram na Austrália, Nova Zelândia e nos países anglo-saxónicos. O que significa que aqueles que se formam, nomeadamente em Portugal, têm dificuldade de acesso aos órgãos administrativos e mesmo aos órgãos governamentais. Sabemos que Portugal investe entre 50 e 60 milhões de euros para Timor, portanto o contributo que Portugal tem dado ao Timor, 50 a 60 milhões, ano passado foram 60, este ano creio que são 50 milhões. E este dinheiro que poderia beneficiar os da CPLP, que sobretudo, em particular os portugueses, hoje passamos uma crise, os portugueses lá estão, poderiam beneficiar deste dinheiro. Afinal, esse dinheiro vai todo para, ou a maior parte, para os funcionários da ONU, que ganham milhões ou milhares de dólares. Portanto, Portugal investe em Timor 50, 60 milhões, e não sei desses 50, 60 milhões em que medida que economicamente Portugal beneficia o retorno. O retorno não simplesmente o retorno em termos materiais e económicos, mas o retorno em termos afetivos, em termos de ligação CPLP. Portanto, há aqui um grande trabalho a fazer, chamava eu de libertação de Timor, da anglo-saxofonia. Porque durante os 2 anos que lá estive, eu estava em contato com o Instituto de Camões para oferecer livros para Timor, e um dia chegou a informação de que chegava um contentor com livros. E eu pensava certamente que foi o Jorge Couto com quem estive em contato, quando organizava uma biblioteca. Exato, estava no Instituto de Camões na altura, agora é o Presidente da Biblioteca Nacional. E então eu levei 3 carros para carregar os livros. Afinal, apareceram 3, 4 caixotes de livros. Quer dizer, o dia voltei com os carros vazios e fiquei completamente desiludido. Esperava que o Instituto de Camões tivesse cumprido o que nós tínhamos combinado. O Instituto de Camões queria, pelo que o contrato verbal que fizemos, ia criar em Timor uma biblioteca de filosofia e, portanto, de lusofonia. Afinal, os livros que eu recebi foram 3 ou 4 caixas de livros. Em contrapartida, andava a circular por todas as escolas carrinhas carregadas de livros, logicamente livros em inglês. E se forem a Timor, se forem visitar as bibliotecas em Timor, mesmo no interior, onde encontrar mais livros em inglês, os livros em inglês estão amontoados, enquanto livros em português não há quase nada. Bem, então, desde 2004, mas antes, mas sobretudo desde 2004, nós temos nos esforçado, a Associação Apoio de César Balcão, mandar livros para Timor. O último contentor partiu no dia 22 de novembro e deve chegar a Timor no dia 4 de dezembro. Mas o que é um contentor para todo o país? É nada. E o contentor são por volta de 4.000 euros. E desta vez, não sei se já vos disse, com base num projeto comum, o governo português, o primeiro-ministro Sócrates também contribuiu para o aluguer deste contentor. O que significa que um contentor é pouco. 4.000 euros não é fácil de arranjar. Mas em vez de um contentor por ano, se mandássemos um contentor por mês, já poderíamos pensar em este processo, nessa guerra de libertação de Timor da anglo-saxofonia. Se nós não fizermos isto,
a Austrália está lá perto, Nova Zelândia está lá perto. E tem lá assessores a vários níveis. E se nós não fizermos isto, certamente, eu tenho absoluta certeza que Timor nunca optará pela língua inglesa como língua oficial. Embora, durante os 25 anos, sobretudo aqueles que estiveram na Austrália, tenham tentado fazer com que, em vez de português, fosse o inglês a língua oficial. Mas a opção pela língua portuguesa saiu da alma do povo. Não foi ninguém que impôs, ninguém esteve em Timor a procurar todo o território para fazer propaganda para nós escolhermos português. Foi o povo que, através dos políticos que representavam Timor, escolheram a língua portuguesa. É lógico que, se aqui em Portugal, jovens nascidos cá, vivendo num ambiente português, chegam ao 12º ano ainda a falar e escrever um pouco mal português, ainda vão para a universidade a cometer erros em português. Agora imaginem, até 75 havia o nosso sistema educativo, que era igual ao de Portugal. Permitiu que um Xanana, um Lopes da Cruz e outras pessoas que estavam no interior continuassem a falar português e exprimir-se de uma forma compreensiva. Vamos compreender que durante os 25 anos em que no mato se continua a aprender e a ensinar português, até em Dila havia um barracão onde se ensinava clandestinamente português, mas mesmo assim temos que compreender que durante 25 anos nunca mais se falou português em Timor. E se um jovem em Portugal, nascido cá, etc., chega ao 12º ano a falar mal português, podemos compreender como que em Timor nós queremos que em pouco tempo se possa divulgar português em todo o país. Mas a Igreja está a fazer esse trabalho. Tem escolas onde o Estado não tem, e não tem meios. Felizmente já há um acordo entre o Estado timorense e a Igreja, no sentido de uma futura concordata. Neste momento o Estado timorense já apoia as escolas da Igreja. Portanto, tendo talvez a Igreja como um dos parceiros, e havendo em Portugal uma organização sólida que possa lutar para que pelo menos se equilibre o inglês e o português, teremos muito trabalho pela frente. Por outro lado, o que eu queria propor, eu queria que aqui nas propostas principais faltaria salientar um aspecto importante, que é o seguinte: talvez seja importante nós pensarmos numa união económica da CPLP. Amadurecermos esta questão da união económica da CPLP. Quando Portugal e Espanha entraram na Europa, estava em Roma a estudar, e diziam os romanos: mais 2 pobres para a família. E pensei cá para mim, Portugal não podia nem devia entrar na Europa como um filho pobre. Portugal tinha Brasil a desenvolver-se, Angola com enormes potencialidades económicas, e bastava Portugal recuperar primeiro esses 2 pilares. Portugal não precisava de entrar na Europa, mas eu creio que ainda estamos a tempo. Quem sabe, se não, há vozes, isso não é uma proposta que nós assumamos oficialmente, pelo menos porque não nos parece execuível de imediato. Mas já se tem falado de uma moeda comum ao espaço lusófono. Se eventualmente as coisas na Europa chegarem ao ponto, como também já se fala, do euro acabar, essa porventura será uma possibilidade. Porventura não concretizável de imediato, mas é algo. Mas é preciso começar agora. Começar pelas universidades, que haja um debate entre os jovens universitários. E ainda antes da universidade talvez, mas é nas universidades nós começamos a engendrar as ideias, e depois são os universitários, os futuros empresários, os futuros governantes, começarmos talvez daí. Mas nós esperamos pelos jovens,
a geração que já está em atividade, temos que, talvez, um grande promotor desta ideia de uma União Económica da CPLP. E se nós conseguirmos isto antes, talvez Portugal venha a ser uma força preponderante na comunidade europeia, esperando que a União Europeia não se dissolva com a atual crise. Portanto, é uma ideia que a MIR poderia desenvolver. Sim. Nós temos, no âmbito desse reforço dos laços económicos no plano económico, é certamente um cenário que nós temos estudado. Por um lado, um plano de cooperação e, por outro lado, eventualmente, por exemplo, quando há pouco falei de um banco de desenvolvimento lusófono, era uma entidade que já promoveria um grande intercâmbio e uma grande relação do plano económico entre os países da CPLP. Agora, até onde é que isso vai? Isso depois também, enfim, depende, nem todos os países estarão à partida tão dispostos a trilhar esse caminho, mas é certamente um cenário que está em cima da mesa e que nós temos ponderado. No mundo moderno, a economia funciona sempre como uma alavanca para todas as aproximações humanas. E sempre foi assim, aliás. Portugal chegou ao Oriente, não foi foi também em busca de espalhar a fé. Também é verdade. Foi o motor principal que levou as gentes portuguesas até o Oriente. Mas a motivação comercial sempre foi muito forte. A económica. E os portugueses sempre foram muito bons naquela questão de estabelecer pontos entre povos. E as especiarias, a cerâmica da China, tudo isso era usado como pretexto, mas também como objetivo. Portanto, a economia como motor da aproximação lusófona é hoje em dia uma questão incontornável. Sim, há um potencial económico que nós sempre assumimos. Eu acho que isso também dá conta do nosso realismo e pragmatismo. Não temos aquela posição, enfim, que não vou adjetivar, de repugnância pelo dinheiro, ou pelos negócios, pelo comércio. Achamos exatamente que a CPLP tem futuro também por causa disso, porque há um potencial económico que deve ser potenciado, deve ser concretizado, uma vez mais, para benefício dos diversos países da CPLP. Nós temos essa percepção, essa convicção, mais do que percepção, mas, enfim, gostaria de agradecer o seu testemunho e, uma vez mais, de salientar o grande carinho que todos nós temos por Timor-Leste. Aliás, eu não vou anunciar publicamente qual será o prémio Personalidade Lusófona do ano, que será entregue na Academia das Ciências em 2011, porque isso depois será feito em devido tempo, mas posso anunciar que será uma personalidade timorense, exatamente como testemunho, como homenagem, não só a essa personalidade, depois iremos anunciar, mas será uma homenagem a todo o povo timorense. Fica desde já pré-anunciado que em abril, maio, iremos entregar na Academia das Ciências de Lisboa, numa cerimónia presidida pelo professor Direito Moreira, como aconteceu no ano passado, o prémio Personalidade Lusófona, no caso de 2010. Mas a outra ideia que queria lançar, já referi no aniversário de 1000, que era não fecharmos o círculo à lusofonia, abrirmos para a latinofonia. Durante os 2 anos que estive a dar aulas em Timor, não havia manuais, não havia livros, não havia saberes nem nada. Os únicos manuais que eu tinha eram livros que Dom Basílio mandou de Espanha, e era em espanhol. E eu não sabia como é que havia de dar aulas em português, está tendo os manuais em espanhol. Então fiz um teste, lancei uma questão, mandei-os consultar o índice e consultar as partes a que se refere o índice, e verifiquei que os rapazes, durante os 25 anos que nunca falaram português, estudaram na Indonésia, conseguiram compreender, e a partir daí continuei a dar as aulas, tendo como referência o manual em espanhol e a dar as aulas em português. Portanto, isso por causa da latinofonia. Está cá o Roberto Moreno. O Roberto Moreno é que figura não só mais do que a União Lusófona, a união entre o espaço lusófono e o espaço hispânico.
Sim, sim. Quem fala, quem compreende português facilmente entende Nós o somos um pouco espanhol, mais modestos. o italiano, Por o enquanto, francês. consideramos apenas a convergência lusófona, mas certamente por afinidades históricas, com uma particular relação e proximidade com o espaço hispânico. Desculpa lá uma coisa. Latino é uma coisa. Iberismo é outra. É porque os romanos também falam latim. Sim, sim, exato. Quer dizer, cuidado, não falem na latinofonia, desculpem, quer dizer, Sim, sim. eu também não concordo com a iberofonia, desculpem lá, mas não extrapolamos para Sim, sim. latino, temos italianos, temos Francês, exato. claro. Portanto, latinofonia é um pouco longe demais. Eu já acho que a iberofonia também é um bocadinho mais, para mim, mas isso, enfim, são opiniões. O Saramago era a favor. Eu não sou. De qualquer modo, quer dizer, eu acho que também nos temos de cingir, penso eu. Sim, sim. O grande interesse é a luz, E é de facto o nosso enfoque, aliás, com pelo nome, aqui não enganamos ninguém, o nosso é isso enfoque que nós queremos mesmo. é a convergência lusófona, é a convergência entre os países lusófonos e algumas comunidades que são mais particularmente afins por razões históricas, já aqui mencionámos. Portanto, depois as relações com outros espaços culturais, enfim, nomeadamente o espaço da atividade, como salientou muito bem, muito pertinentemente, obviamente não se cinge ao espaço castelhano, mas os romenos, os franceses, todos esses espaços culturais têm as suas raízes no latim. E, portanto, integram o mundo da latinofonia. Entretanto, chegaram umas pessoas, não sei se querem participar neste debate. Estamos a pensar em conjunto sobre a CPLP, fazer um diagnóstico, que passos podem ser dados a curto e a médio prazo. Vou fazer uma pergunta provocatória. Moçambique é membro da Commonwealth. É oficialmente. Como é que isso pode conjugar com ser membro da CPLP? Desculpa lá, quer dizer, isso é uma coisa que tem feito sempre muita confusão. Portugal também está na... É bigamia. Nós também, nós somos da União Europeia. Nós também somos da União Europeia. Mas sabe, bigamia. se nós nos puséssemos... Não, é exclusivista. Eu até queria dizer isto em relação a Timor-Leste. Timor-Leste, isto é uma homenagem que nós prestamos a Timor, e vamos reiterá-lo nessa cerimónia na Academia das Ciências. Timor-Leste podia ter, muito legitimamente, escolhido fazer parte da Commonwealth, portanto, do mundo anglófono, e eu acho que nós não tínhamos razões de... Ou melhor, os timorenses, porventura, teriam todas as razões para o fazer. Até do ponto de vista material, se calhar seria mais benéfico, pelo menos no imediato. E até o que se passou com a descolonização, enfim, pela forma como foram abandonados à sua sorte, porventura, até era um caminho muito legítimo, e nós não poderíamos reclamar. Mas isso também só enaltece a decisão de Timor-Leste de ficar, de manter a sua vinculação ao espaço lusófono, à comunidade lusófona. Mas, obviamente, depois, no âmbito de cada espaço regional, nós não podemos ter uma posição de encostar os governantes à parede e decidir, ou vocês fazem parte de 100% do espaço lusófono, da CPLP, ou fazem parte de 100% da Commonwealth. Obviamente que nós percebemos, por exemplo, no caso de Moçambique, pela proximidade com a África do Sul, é natural que, sendo a África do Sul o país mais pujante do ponto de vista económico na África Austral, é natural que haja quase uma relação de cada vez maior proximidade com Moçambique, e que Moçambique, nesse aspecto, tenha também dado passos no sentido de uma maior relação, até do ponto de vista económico, com a África do Sul e com o mundo anglófono. Quer dizer, isso é algo que nós constatamos, mas isso também, o ponto é, se Portugal e os restantes países da CPLP não derem mais passos para uma cooperação do ponto de vista económico, desde logo, é natural, e nós temos que perceber isso. Se há carências do ponto de vista económico, se há populações que ainda a esse nível enfim, estão muito aquém do que seria expectável. Dos países lusófonos, que seriam aqueles que, à partida, mais dispostos deveriam estar a cooperar, se não dão passos nesse sentido, é natural que bater outras portas. As pessoas não podem morrer de fome, portanto, têm que sobreviver. Se há portas fechadas, bate-se existentemente até às portas se abrirem.
Já agora também não queres falar dela. Só um minuto. Luísa Janeiro faz parte de um projeto muito interessante, que é o Museu do Mundo, que também tem a ver com o diálogo entre culturas, não apenas lusófonas, mas também lusófonas. Já agora um minuto de tempo de antena para falar um bocado do projeto. Fui agora apanhada de surpresa. Portanto, o projeto do Museu do Mundo neste momento já tem uma associação, que é a Sfera Mundi, e tem a ver exatamente com a ligação de todo o mundo lusófono também, e não só, portanto, não tem só a ver com os países que falam língua portuguesa, mas também com as comunidades que fizeram a sua diáspora. Portanto, podemos encontrar comunidades no Canadá, nos Estados Unidos, portanto, onde haja essa raiz cultural, quer da língua, quer da própria cultura. Do que é que se chama Museu do Mundo? O Museu do Mundo parece um nome muito... Quando ouvimos o conceito museu, pensamos sempre num espaço fechado onde se guardam objetos que, no fundo, estão associados a memórias. Aqui, a questão do museu, e porque hoje o conceito de museu é um pouco mais amplo, não tem só a ver com este património tangível, que são os materiais, mas também com um património intangível, que são as memórias, os arquétipos e aquilo que nos liga às várias populações. Portanto, muitas vezes, e há pouco estava a falar de uma coisa que tem muito a ver também com o projeto, é que muitas vezes o que nos liga é qualquer coisa muito para além do território. Nós antes éramos muito agarrados às questões materiais e hoje a nossa grande força vem mais do conhecimento e de qualquer coisa intangível que nos une. Portanto, é Museu do Mundo. Portanto, o nome do projeto, uma parte do projeto da Sfera Mundi tem a ver com o Museu do Mundo, porque tem a ver, na verdade, com a procura de levantar essas memórias e esses arquétipos que fazem parte do nosso passado e, a partir deles, podermos construir um futuro. Portanto, isto é como a nossa linha, porque as linhas do tempo, nós medimos o tempo por uma linha, mas o tempo não é medido por uma linha. E quando nós atuamos no presente relativamente a coisas do passado, ou quando vamos buscar o passado e o conseguimos reconstruir, estamos, logicamente, a fazer uma programação no nosso presente e a projetar o nosso futuro. Daí também a nossa parceria com o MIL, porque tem muito a ver com esta questão de uma educação para uma cultura de paz, mas ligada principalmente com o mundo lusófono, porque é aquele onde temos uma língua comum, e atrás dela todos os arquétipos e a forma de pensar. E quando há pouco estava a falar da questão de se levar, por exemplo, os livros ingleses para Timor, lembrei-me de uma coisa que me aconteceu aí há 7 ou 8 anos, a primeira vez que fui a Angola. Eu sou museóloga também, não sou de profissão, mas sou de vocação, ou de intenção, ou de qualquer coisa. E quando fui a Angola pela primeira vez, levava um computador e eu levava uns projetos ligados a museus. E qual não foi o meu espanto, que quando cheguei a alguns dos museus percebi que não tinham nada, portanto nos museus não havia nada para se poder fazer a inventariação das peças que estavam a ser roubadas, pudesse fazer a programação dos museus, não havia nada. E puseram muitas questões sobre como é que podiam fazer isso, visto que o que dominava era a língua portuguesa. Eu cheguei cá, contactei algumas universidades, mas isto já foi há 7 ou 8 anos, ou por aí, quase há uma década, e o que aconteceu é o seguinte, quem primeiro chegou a levar alguma formação inicial na área da museologia, da recuperação de materiais e tudo isso, não fomos nós, foram os ingleses. Portanto, quando as pessoas têm fome, até fome não é só para encher a barriga, fome de outras coisas. Portanto, quem primeiro chega ganha um determinado espaço e um determinado território. Pode não ser um território material, mas é um território intelectual e é um território de conhecimento. Portanto, uma série de população acabou por ter que ir aprender a língua inglesa, e ainda bem que a aprendeu também, mas acabou por ter que fazer essa aprendizagem se quis preservar também o seu património. E em relação à educação acontece a mesma coisa. Portanto, se nós estamos a deixar que se leve livros portanto, com outra língua que não a nossa, eu trabalho em educação, eu sou inspetora do Ministério da Educação, portanto vejo o que acontece também com as populações que vêm para cá. Portanto, neste momento, nós temos, o Ministério da Educação tem programas de alguma forma abrangentes
relativamente à integração das populações que chegam a Portugal, mas quando chegaram há 5 ou 6 ou 7 anos, ou 20 ou 10, portanto, os nossos primeiros alunos que integraram a escola e vieram dos países hispalópicos, portanto, eles ficaram muito desenraizados. Portanto, quando hoje retornam, muitas vezes não vão com uma cultura solidificada de perceber o que é esta lusofonia. Portanto, é preciso aqui arranjar, não digo um aparelho sólido, mas um aparelho líquido, um aparelho abrangente e que inclua todas estas potencialidades, quer a economia, quer a cultura, quer a educação. Acho que isto é muito hoje mais feito, não com base num território, mas num outro território, que é o nosso conhecimento e as nossas ligações culturais e históricas também. Pronto. E o projeto tem um pouco a ver com isso. Vai participar aqui em maio, não é? Em maio, na Câmara Municipal de Odivelas. Exatamente. Vamos realizar, ou melhor, a Esfera Mundi vai realizar uma série de iniciativas e o Will vai colaborar, nomeadamente na dinamização de uma tertúlia sobre poetas lusófonos. Exatamente. Fica já, depois iremos anunciar as datas. Só uma pergunta, este Museu do Mundo tem alguma... Tem algo tangível? Não temos no espaço físico. Portanto, o que temos vindo a fazer são iniciativas, por exemplo, na Figueira da Foz, em junho passado, fizemos uma série de iniciativas ligadas a mostras de alguns de materiais. Portanto, há um lema para um conjunto de exposições que tem a ver com património em viagem. Portanto, o que é a viagem? O que é esta viagem? Porque muitas vezes há materiais, há sonoridades que vamos encontrando e que não são mais do que uma viagem que se fez por vários países do mundo e que depois regressam até nós, muitas vezes muito mais enriquecidas. Portanto, como ainda não temos um espaço, portanto, o que temos feito é algumas iniciativas em alguns espaços que se disponibilizam e, portanto, sempre à volta desta questão principal que o professor Adriano Moreira diz muitas vezes ligada à língua, que a língua não é nossa, também é nossa. Portanto, é um pouco este património que não é nosso, mas que também é nosso. Portanto, é isso que temos estado a fazer. Pronto, mas agora, como já estamos em associação, já também foi em outubro, foi um mês bom, estou a ver, e, portanto, também temos mais facilidade, talvez, em arranjar daqui outras parcerias. Obrigado, Luís. Tá. Como fomos desafiadas chegamos mais tarde, e várias circunstâncias, com muito tempo entre nós, as duas, pelo menos. Eu chamo-me Maria Luína da Silva, sou franciscana, missionária de Maria, para quem não conhece, é uma congregação. Porque eu tenho que ser boa tarde, muito obrigada. E obrigada pelo seu testemunho. Obrigada. Para quem não conhece, é uma congregação cuja vocação é a missão universal. E daí quem abraça um espírito destes tem como pátria o mundo e como família a humanidade. Eu própria, ainda que na situação de saúde muito precariante, estive em Cabo Verde com muito gosto e a minha experiência foi de ficar maravilhada com o que vi, com o que foi possível fazer, com o que senti e que ainda sinto, porque as coisas continuam. No espaço de 2 anos, fui sem nada, porque não sabia o que haveria lá, pediram-me com mais de 3 irmãs, e nos dar ajuda a uma congregação nativa. Com isso, cheguei lá, percebi-me, tinha deixado o Liceu de Faro, concretamente, pedi licença em vencimento, e quando chego, vejo que era preciso tudo, mas tudo mesmo. O que vais fazer? Maria Líria, o que vais fazer? Começo a procurar as escolas, o que é que dá, o que não dá, e socorria-me de pessoas amigas para me mandar para lá fotocópias e coisas das embaixadas. Eu recolhi o papel que deitavam fora, eram as nossas sementes e o trabalho para os pontos dos alunos. Fui bater à porta de uma mulher do ministro, ofereceu-se também para colaborar, mais outra que era não sei quem, fizemos uma equipa de professores, preparámos um grupo de ciclo e um grupo secundário. Felizmente com ótimas notas, mas sobretudo isto a nível de cultura.
com abrir portas para esta gente continuar. Sei que muitos deles continuaram os estudos. Alguns não tinham, jovens só que não tinham volta de escola, e pediram para, em conjunto com esse grupinho de irmãs, que eu achava também que era um crime, deixar 300 alunos ali